Oi pessoal, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Caio Fleury. Aqui o foco é saúde e emagrecimento. Aqui falamos sobre emagrecimento saudável e eficaz. Falamos sobre técnicas para melhorar a saúde, para você ter mais longevidade, viver mais e com muito mais disposição. Muita energia e é você no controle total do seu corpo e da sua saúde. E o episódio de hoje é sobre proteínas. Há um desentendimento enorme no que diz respeito às proteínas. Muitos mitos, muitas mentiras espalhadas por aí. Então hoje eu vou falar bastante sobre elas, mas mais especificamente no que diz respeito à qualidade da proteína e seu valor biológico. Muito menos na quantidade que você deveria consumir, já que eu falei bastante desse tópico anteriormente. Quais proteínas você pode escolher na sua dieta e quais você pode consumir em menores quantidades. Quais valem mais a pena e quais valem menos a pena, portanto. Vamos embora, pessoal! É isso aí, pessoal. Vamos às proteínas então. Mas antes disso, aproveite para seguir meu canal do YouTube se você não segue ainda. É só clicar no link da descrição desse vídeo para você ter acesso a todas as novidades, o que há de melhor no mundo da nutrição. Então vamos que vamos. Bom, hoje é uma terça-feira aqui para mim. Acabei de completar meu jejum de 24 horas do método de jejum Keto Fast do Dr. Mercola. É impressionante, eu faço toda semana, eu não faço 2 vezes na semana como eu fazia, como o plano sugere, mas eu faço uma vez na semana, 24 horas e mais uma refeição, digamos que light à noite, para você estender os benefícios de jejum por mais tempo ainda até o almoço do dia seguinte. Então essa é uma prática que eu tenho feito bastante. Acabei de voltar de viagem no domingo e já fiz o método na segunda. Eu deixei assim toda segunda-feira, né? Inicialmente eu comecei na sexta, mas eu percebi que segunda-feira é um dia mais fácil, já que é um dia de semana e eu consigo levar desse jeito bem tranquilamente, bem fácil de implementar. Eu acho que muitos de vocês já devem estar fazendo e quem não faz ainda, aproveite para começar, porque realmente os benefícios são enormes. Eu voltei de viagem agora no domingo, fiz 4 horas e meia de exercício aeróbico no domingo, mais 3 horas no sábado, surfei bastante e para completar fiz essa prática de jejum na segunda-feira. Agora eu estou na fase de refeed, na terça e na quarta, que eu tenho um consumo de carboidratos um pouco mais elevado para compensar a perda de peso que foi desencadeada por esse jejum de mais de 24 horas. No caso eu emagreço geralmente 1,5 kg a 2 em menos de 48 horas. Então vamos às proteínas. Realmente é um desentendimento muito grande no que diz respeito às proteínas. Muitos mitos, muitos conceitos errados espalhados por aí. E um dos mais comuns é que a proteína sobrecarrega o rim, portanto leva a doença renal, insuficiência renal e etc. Mas antes de eu abordar mais detalhes desses mitos, eu acho legal vocês entenderem melhor o que são as proteínas. E depois eu vou falar sobre quais são as melhores fontes de proteínas. Proteínas não são nada mais, nada menos que moléculas biológicas constituídas por mais de uma cadeia de aminoácidos. Então as proteínas estão presentes em todos os seres vivos e participam de praticamente todos os processos celulares, desempenhando um vasto conjunto de funções no organismo, além de terem funções estruturais ou mecânicas, ou seja, elas formam a matéria-prima para construir nossos órgãos e nossos músculos, nosso cérebro e etc. Sem elas, nossos órgãos simplesmente não funcionam. Perdemos músculo e ficamos raquíticos, totalmente frágil e até mesmo pode provocar morte em questão de pouco tempo, devido à desnutrição. Então as proteínas são extremamente importantes para a saúde e para a vitalidade e são responsáveis por uma cascata de reações bioquímicas vitais para o metabolismo, produção hormonal adequada, ossos, articulações, cérebro, etc. Então, o baixo consumo de proteínas leva a um mau funcionamento cerebral, redução da neurogênese cerebral, que é a BDNF, que é a criação de novos neurônios, e a perda de conexões neurais importantíssimas para a memória, para os níveis de concentração, e aí vai. Então tem uma redução excessiva dessa neurogênese, e justamente em grande parte devido à redução do IGF-1, né, um nível muito baixo de IGF-1, que é o fator de crescimento de insulina 1. Tudo certo por enquanto, pessoal? Então por que as proteínas são tão mal vistas na mídia, em muitos círculos atualmente? E, bom, em primeiro lugar, eu diria que é por pura ignorância. Segundo lugar, ideologia ou apenas mesmo lavagem cerebral, que
população sofreu ao longo das últimas 6 décadas por conta de estudos epidemiológicos mal conduzidos e totalmente falhos. Isso é uma longa história, eu não tenho tempo para contar toda essa história da teoria lipídica, de Anselski, todo o mito criado por trás das gorduras saturadas e das proteínas, que muitos de vocês já sabem, a maioria de vocês já sabem, mas eu estou aqui hoje para falar da ciência das proteínas e não da história. Tem muito detalhe por trás das proteínas, da taxa de assimilação, diferentes fontes de proteínas pelo organismo e, portanto, o valor biológico delas. Eu acho que a moral da história, para vocês fixarem, é que diferentes proteínas têm diferentes taxas de assimilação pelo corpo. Então, por exemplo, se eu comer, digamos que carne ou proteína do soro do leite, o famoso whey protein, seu corpo é capaz de digeri-los e transportá-los para o seu sangue na forma de aminoácidos, certo? As proteínas são quebradas em aminoácidos. E o que o seu corpo faz com os aminoácidos que compõem as proteínas desses alimentos é a questão chave. Primeiro, eles entram na corrente sanguínea e vão direto para as células. As células têm 2 caminhos para lidar com os aminoácidos. Uma via faz com que esses aminoácidos sejam convertidos em proteínas, que as células específicas do corpo são responsáveis por produzir. São proteínas especializadas. Então, digamos que é uma célula de cabelo, então ela vai virar cabelo. Se é uma célula de fígado, vai virar globulina. Enzimas, bile e que os outros tecidos estão destinados a produzir por natureza. Se é o tecido muscular, vai fazer novos tecidos musculares ou curar o tecido muscular já existente. Então, essa é uma via. Essa é a via chamada anabólica. A segunda via é a via chamada catabólica. E o catabolismo significa separar, destruí-lo e não criar algo a partir dele, como é no caso do anabolismo. E na via catabólica das proteínas, o que acontece então? O corpo vai tirar nitrogênio desses aminoácidos. Veja bem, amino em grego significa nitrogênio. Então, nitrogênio é um amino, que é um ácido, por isso chama aminoácido. Então, um aminoácido basicamente é uma molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio que contém nitrogênio. E assim, quando o corpo coloca os aminoácidos em via catabólica, ele retira esse nitrogênio, que se torna um produto residual e libera esse nitrogênio na corrente sanguínea. E esse nitrogênio que sobrou parece um carboidrato, porque ele tem hidrogênio, oxigênio e carbono, como os carboidratos. Por isso que o excesso de proteínas consumidas na dieta pode levar um pouco a glicose sanguínea, já que os nitrogênios que sobram da via catabólica viram glicose. E a gliconogênica é resultante da conversão de aminoácidos em glicose também. Então tem muito isso, se você consumir bastante proteína, você pode levar um pouco mais a sua glicose. Mas geralmente a quantidade que o pessoal consome tende a estabilizar a glicose, muito pelo contrário. Então nem se preocupem muito com isso, mas esse é um ponto muito importante para vocês entenderem. E esse nitrogênio que sobrou na corrente sanguínea parece um carboidrato, pode ser queimado como combustível ou armazenado como glicogênio no fígado e no músculo, ou armazenado como gordura. Então vai para o fígado ou para o músculo ou armazenado com gordura esse nitrogênio, vira carboidrato. E olha que interessante, você não produz uma proteína com esse glicogênio, é óbvio. Daí que está a importância de consumir fontes de proteínas que entram mais na via catabólica, aliás, anabólica, e menos na via catabólica, para ser direcionado para o músculo ao invés de ser eliminado, ou estocado com o glicogênio no fígado, no músculo ou na gordura. Então, há cerca de 25 anos, descobriu-se que as proteínas diferentes são manipuladas de diferentes maneiras pelo corpo. Algumas fontes de proteínas convertem muitos aminoácidos em proteínas, e outras fontes de proteínas o corpo não pode usar esses aminoácidos, então os coloca na via catabólica. Você acaba liberando mais nitrogênio e com aporte calórico maior dessas fontes de proteína. Então o seu corpo tem mais trabalho para eliminá-las e você também acaba absorvendo mais calorias. Bom, existem fontes de proteínas mais úteis para o corpo e outras mais inúteis. Ou seja, existem fontes de proteínas que são mais utilizadas para a construção dos tecidos, músculos e órgãos, e outras proteínas que entram mais nessa via catabólica e são eliminadas como ureia na urina. Existem alimentos que possuem uma melhor proporção dos 8 aminoácidos essenciais e logo conseguem ser mais utilizados pelo corpo. O ovo é uma excelente fonte de proteína. 50% dos seus aminoácidos aproximadamente são utilizados na via anabólica com relação a 18% do whey protein, por exemplo. Só que tem que ser com a gema. Muita gente se entope de clara de ovo e apenas, olha isso pessoal, apenas 16% das proteínas são utilizadas quando você consome só a clara do ovo. Cientistas descobriram que quando a gema está ausente,
essa absorção é muito baixa. Então uma queda enorme, de 48% com a gema para 16% sem. Então, a coisa mais estúpida que você pode fazer é consumir a clara do ovo sem a gema, como muitas pessoas fazem nesse meio fitness aí, por desinformação. Como eu falei no começo, há muita desinformação no que diz respeito às proteínas. A gema, além de ser riquíssima em nutrientes essenciais, é rica em metionina, que é um aminoácido, nutriente que complementa os aminoácidos da clara do ovo. Dessa forma, a proteína pode ser mais utilizada pelas células. Pode até bater a clara do ovo desidratada, como eu faço. Esse é um exemplo muito bom. Você pode bater no liquidificador a clara desidratada do ovo com gema de ovo e fazer um shake. Mas tem que ter a gema de ovo. E é isso que eu faço quando eu bato no liquidificador de manhã no meu shake, quebrando um jejum de 15 horas diário. Outra coisa que eu consumo é o suplemento de aminoácidos essenciais do Dr. David Minkoff, ou do Ben Greenfield mesmo, que são iguais praticamente. Eles possuem uma configuração específica de aminoácidos que proporciona mais de 99% de assimilação pelo corpo. Olha isso, 99% de assimilação. Isso não é nem um truque de marketing, nem nada, é pura ciência. Ou seja, o corpo utiliza tudo e não elimina nada. Essa é uma fórmula de aminoácidos patenteada que já foi testada clinicamente várias vezes e você encontra na forma de cápsulas, em pó ou misturada com outros alimentos que deixam ele mais saboroso. Isso é muito bom porque eu particularmente consumo de todas as formas. Às vezes eu chego, por exemplo, da academia às 9, 9h30 da noite, só quero tomar um banho e dormir, não quero comer nada para não perder tempo e também não ficar estufado, porque comer muito próximo da hora de dormir atrapalha o sono. Então eu tomo essas cápsulas, ou quando eu estou viajando também, por exemplo, nesse final de semana, que eu fiz 4 horas e meia de aeróbico no domingo e 3 horas e meia no sábado, eu não tive tempo de ter uma refeição de 3 em 3 horas, isso nesse caso é para o anabolismo, para o ganho de músculo, para o ganho de peso, não para a perda de peso, como muita gente pensa. Então olha que incrível, a gente come de 3 em 3 horas para engordar, não para emagrecer, e é o que eu faço nos finais de semana, quando eu, no caso é para não catabolizar, para poder ter uma recuperação muscular boa depois, antes e após essas 5, 6, 7, 8 horas de exercício aeróbico seguidos. Então, eu consumo esse aminoácido na forma de cápsulas quando eu não tenho tempo para ter uma refeição, porque para exemplificar melhor, geralmente eu faço 4, minha dieta é hipercalórica. Como eu sou atleta, eu tenho 4 refeições por dia de 700, 800 calorias. Nesse caso, quando eu estou viajando, eu não posso consumir esse shake cheio de calorias, apenas as refeições principais, café da manhã, almoço e janta. Então é muito portátil, é muito fácil, muito prático consumir essas cápsulas que apenas 10 gramas de aminoácidos, de proteínas, equivale a 30 gramas da proteína da carne. Então realmente é muito prático. E a forma saborizada com chocolate é uma delícia. Eu consumo em casa também, nos meus shakes, ou do café da manhã, ou da tarde. Então esse é um suplemento que tem um equilíbrio muito específico dos aminoácidos essenciais, já se encontra no Brasil à venda. Então tem o triptófano, leucina, isoleucina, metionina, etc. E esses estão em uma proporção muito específica. E é tão específica que 99% dos aminoácidos, como eu falei, vão para a construção das proteínas no corpo, seja qual for o tecido que precisar. Porque, lembrando, as proteínas têm funções estruturais, extremamente importantes para a construção dos órgãos, do cérebro e dos músculos. Muito melhor que o whey, por exemplo. O whey só 18% é absorvido e o BCA é totalmente completo. É uma fonte de apenas 3 aminoácidos, a absorção é muito menor. Sem querer falar mal do whey, porque eu ainda tomo um pouco, de vez em quando, pelo sabor e também por possuir altas quantidades de proteína por porção. É muito fácil tomar um whey com 35 gramas de proteína. Mas agora eu estou lendo o novo livro do Dr. David Minkoff, que é um dos maiores especialistas em proteína do mundo. Seu livro se chama A Busca pela Proteína Perfeita. Em inglês, é claro, The Search for the Perfect Protein. Não tem em português, é claro, como a maioria dos livros bons do mundo nutrição. O Brasil realmente é muito pobre em livros bons sobre nutrição. Todos os autores são gringos geralmente, mas alguns outros brasileiros se encontram. O Brasil realmente está muito atrás nesse sentido. E o Dr. Minkoff é dono de uma das maiores clínicas de medicina integrativa dos Estados Unidos. E o interessante é que ele já correu 42 ultramaratonas e corre 2 maratonas por ano, pelo menos, ou ultramaratonas com mais de 60 anos. Ele tem 65 anos, eu acho, ou 66. Então, eu estou lendo o livro dele, tive o prazer de escutar uma meia dúzia de suas entrevistas nos Estados Unidos e é excepcional.
Mas antes de eu falar um pouco das outras fontes de proteínas, eu vou recapitular o que a gente viu até agora. A quantidade de proteína listada na embalagem não se traduz em quantidades utilizadas pelo corpo. Todas as fontes de proteína, whey, espirulina, clorela ou qualquer fonte de proteína. As células têm dois caminhos para lidar com os aminoácidos. Anabólico, que transforma eles nas proteínas pelas quais a célula é responsável por produzir naturalmente, como tecido do cabelo, fígado, músculo. E a via catabólica, que o nitrogênio das proteínas, dos aminoácidos, se torna um produto residual, resto que vai para o sangue e que se parece aos carboidratos. Eleva a glicose sanguínea uma parte e a outra parte vai ser eliminada pelo fígado na urina, na forma de ureia. A proporção de aminoácidos essenciais do ovo inteiro e do suplemento de aminoácidos essenciais é bem mais favorável e o corpo vai utilizar mais, portanto, mais aminoácidos para construir músculos e tecidos. Então vamos ver em detalhes as fontes específicas de proteínas. Espirulina, clorela e colágeno são ótimas fontes de proteínas, não por sua taxa de absorção, não por seu valor biológico. São bons por serem ricos em nutrientes. No caso da espirulina e da clorela, são ricos em nutrientes ótimos, ômega 3, melhora o fluxo sanguíneo, a hemoglobina, o transporte de oxigênio, a produção de energia ATP, a função mitocondrial, biogênese mitocondrial. Então a clorela e a espirulina é ótima. Tem clorofila, ômega 3 e vários nutrientes. No caso do colágeno, ele é excelente para a pele, para as artérias, para as articulações, pele. Todo o tecido conjuntivo do corpo, que é rico em matriz celular, e isso por causa do aminoácido glicina. Mas deve ser um complemento para a dieta e não fonte principal de proteína, já que a taxa de absorção é muito baixa. É ótimo para a pele, rugas, celulite e hidratação da pele. Os estudos mostram que o colágeno, 10, 12 semanas de pelo menos 5 gramas de colágeno, tem repercussões excelentes para a hidratação da pele, rugas, celulite e a hidratação, como eu falei. Então é muito interessante, mas não para constituir a maior parte das proteínas da sua dieta. Eu consumo em torno de 10, 15 gramas de colágeno por dia. Eu já julgo ser suficiente e foco nas fontes de proteínas que são mais utilizáveis para manutenção de músculo e tudo mais. Então o colágeno ele tem 50% dos aminoácidos não essenciais. E é justamente isso que reduz muito a sua utilização. Esses aminoácidos não essenciais. Uma fonte completa tem os aminoácidos assimilados, todos os aminoácidos essenciais, na quantidade e na ordem certa. E a clorela é rica em ômega 3, como eu falei, é nutriente muito interessante, mas não serve como fonte principal de proteína, porque menos de 6% dela vai para a via anabólica, é muito pouco. E BCAA, novamente, não é muito útil no geral, porque são apenas 3 aminoácidos. Agora, a carne possui uma taxa muito boa de absorção, 33%, o que é muito bom e só perde para a gema dos ovos, mas o ovo tem uma peculiaridade, tem uma desvantagem de possuir menos gramas de proteína por grama de alimento. Então 100 gramas de ovo, por exemplo, 2 ovos tem em torno de 13 gramas de proteína e 100 gramas de carne em torno de 20 a 25 gramas. Por isso, como eu falei, se você consegue comer bastante ovo, seja batendo no liquidificador ou comendo mesmo, daí é mais vantajoso em termos de utilização das proteínas. Mais proteína utilizada e menos excretada. Mas se você tem dificuldade de comer 4, 5 ovos de uma vez, a carne é mais fácil. Então, as proteínas têm nitrogênio, e que foi para a via catabólica e não anabólica, vai para o seu fígado, e isso vai se transformar em ureia, você vai eliminá-lo na urina repetida. E, novamente, os ovos e aminoácidos essenciais, o corpo utiliza mais nitrogênio e não elimina os mesmos. Os ovos possuem 48% de nitrogênio que entra, 48% do nitrogênio entra e 52% sai. Na carne, 67% sai e no whey mais ainda. Só para finalizar, mais especificamente, o que influencia a absorção das proteínas pelas células são 3 fatores. Portanto, quantidade dos aminoácidos essenciais do alimento, sua proporção e configuração. O corpo só pode usar a configuração canhota do aminoácido, a forma L. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí, mas a forma do aminoácido é muito importante. E a maioria das formas de aminoácidos tem uma utilização muito baixa, porque eles incluem os aminoácidos na forma R. Então esses aminoácidos da forma canhota, a forma L, são mais absorvidos, não aumentam a glicose sanguínea e não contribuem para a maior carga calórica do alimento. Então ajuda a controlar a glicose, não sobe a glicose e possui menos calorias.
Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Já abordei bastante os pontos mais importantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar. Eu já falei muito sobre a quantidade das proteínas que você pode consumir em diferentes faixas etárias, níveis de atividade física, sexo, etc. E falei bastante isso nos últimos capítulos. Então você pode procurar no meu blog se quiser, que está no link do vídeo. Muito obrigado então, pessoal, e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições, inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade, com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.